Você sabe como é que funciona um desfibrilador? Eu convidei o Cleiton José Santana, que é enfermeiro e gerente dos serviços de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, para ensinar a gente aqui, né, Cleiton? Tudo bem? Olá, boa tarde, Boa tudo bem, tarde, Fernanda? tudo bem. Boa tarde, pessoal. Então, é Como extremamente que a gente importante. usa? Primeiro Ótimo. de tudo, a pergunta assim que eu acho que todo mundo quer saber. A Fernanda tá levando esse rapaz lá, mas é só médico que pode usar? Então, Não é, né? Não, existem dois tipos de desfibrilador. Existe o desfibrilador convencional, que daí é exclusivo para uso de médicos. Geralmente eles Certo. estão dentro das instituições de saúde, como hospitais, a própria ambulância do SAMU, a unidades de pronto atendimento, as UPAs, tá? E o aparelho que a gente fala que é o DEA, que é o desfibrilador externo automático, por isso DEA, automático. E esse qualquer indivíduo pode utilizar. Então até uma pessoa leiga. Por quê? Jura? O aparelho ele é autodidata, ele vai dizendo o que o indivíduo deve fazer. Ai, não acredito. Em português? Em português. Não acredito. Exato. Então esse aparelho, ele vai, a hora que a gente se deparar com uma situação de um indivíduo inconsciente, a gente vai chamar esse indivíduo para ver se não tem resposta, logo em seguida pedir ajuda, no SAMU no caso, que é o serviço de referência, e instalar o aparelho. Londrina é uma cidade pioneira na utilização desse aparelho em locais públicos. Jura? Existe uma lei municipal que em locais com mais de 1.500 pessoas, esse aparelho deve ter. Então, um exemplo, os estádios de futebol, o aeroporto, a rodoviária, o terminal central de ônibus, redes de supermercados muito grandes, os shoppings, as universidades. Então, obrigatoriamente, Tem que ter. tem que ter. Que Exato. legal. Ô, Cleiton, Oi. como que o desfibrilador funciona? Ah. A gente sabe que é choque. Exato. Né? Mas o que acontece lá dentro? Me explica certinho assim como funciona, e porque a gente vê em filmes, em séries que a gente assiste, põe mais, não sei quanto, né? E vai aumentando o choque, como é que é? Exato. Esse daí é para aquele lá exclusivo do médico. Esse daqui é uma carga padrão, tá? Ou para o adulto ou para a criança. Então existe uma diferença nas pás ou na seleção que você vai fazer do aparelho. Entendi. Essa marca aqui é uma marca que seleciona através das pás. Pás adulta, aproximadamente 200 joules, pás infantis até 100 joules, tá? É uma conversão diferente da energia que a gente tem na rede elétrica de casa. Entendi. E o que é importante a gente saber, o nosso coração ele para em 4 ritmos diferentes. O choque ele não é indicado para todos. Jura? Juro. Só que lá pro leigo ele não precisa se preocupar com isso. Porque a hora que eu chamo o indivíduo e ele não responde, eu vou colocar o aparelho e o aparelho vai identificar se ele tem ou não indicação do choque. O aparelho vai identificar as batidas do coração dele. Isso, se está se tendo tá ou batendo não. ou não. E vai saber que choque que dá? Exatamente. Ah, não, gente. Isso é muita tecnologia pra minha cabeça. É muita tecnologia e salva vidas. Isso é o mais importante. Deus. Então qualquer pessoa pode utilizar, porque o aparelho fala com a pessoa. Você vai ligar aqui pra gente Vou ver? ligar. Ele vai falar? Ele vai falar, só que ele não vai fazer a leitura, porque no boneco. Porque é no boneco, tá? Então ele não vai fazer a leitura. Legal. Tá? Mas basicamente, então, o que a gente tem que saber? Que ele é indicado para quando o coração está tremendo, o coração não está bombeando ou não está totalmente parado. Entendi. Então, quando o coração está fibrilando, que a gente fala, uma fibrilação ventricular, que é quando o choque vem para ajudar a reorganizar o ritmo do batimento cardíaco. Por isso chama-se desfibrilador, porque o coração está fibrilando. Exato, exatamente. Que legal. Tá? Agora, só dá para usar em casos de parada ou que o coração está fibrilando ou não? Serve para alguma outra coisa? Esse modelo não, é só para isso, só nesse caso. E o mais importante é assim, eu não sei se o cara está parado ou não, porque eu sou leigo, eu não tenho conhecimento. O aparelho ele vai fazer a leitura e ele vai falar assim, choque não indicado. Então, se o cara estiver só desmaiado e o coração estiver batendo, ele vai falar que não tem indicação de choque. Tem problema se der um choque numa pessoa que não tem indicação de choque? Eu queria dar no Juliano Marques, aqui, o nosso apresentador, você viu, né? Até tem, pode
aí pode causar uma fibrilação. Olha Só que este modelo não faz isso. Porque ele faz a leitura ele faz sozinho. a leitura sozinho. Entendi. Entendeu? Então a gente não, o leigo, né, ou qualquer pessoa que vai manusear não precisa ter esse medo, porque por si só ele não vai fazer isso. Que legal. Ô Cleiton, e até quanto tempo depois da pessoa com a parada o aparelho vai funcionar? Isso é muito importante, tá? A partir do momento que eu identifiquei que o indivíduo já não me responde, eu devo colocar imediatamente. Então, o quanto antes. A ambulância, ela demora um tempo para se deslocar até a casa do indivíduo, até o local que ele está. Então, se já estiver lá disponível, se for, por exemplo, no aeroporto, ou se for no local público que tem disponível o terminal central, então, esses indivíduos, eles devem iniciar já colocando o aparelho até a ambulância chegar no local. Entendi. Quanto antes, melhor. O quanto antes, melhor. Exatamente. Perfeito. Existem alguns estudos que falam que, se colocado nos 3 primeiros minutos, a taxa de mortalidade, ela cai mais de 70%. Então, que é muito bom. Vamos mostrar aqui, demonstrar como é que usa. Então, e ele é super pequenininho, porque nos filmes, nas séries, a gente vê um carrinho chegando assim, enorme, né? Provavelmente porque é aquele convencional do hospital. Entendi. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que esse aparelho, ele tem 2 botões. Tá. O botão de liga e desliga. Deixa eu abaixar aqui também. Vamos ficar próximo aqui, Fer. O que liga e desliga e o aparelho que dá choque. Então, como que só a gente... 2 botões. Só 2 Deu botões. pra ver certinho aqui, meninos? Vamos pegar aqui certinho, ó. O que liga e desliga. Olha lá. E o que dá choque. Tá? Perfeito. Perfeito? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é... Vamos fazer uma simulação aqui com o Bob. Tá. Então... Oi, Bob, tudo bem? Senhor não responde. Primeira coisa, vamos chamar ajuda. Então, essa chamada de ajuda para a equipe profissional é o SAMU. Então, liga no 192, que é o número público, né? Passa as coordenadas do local e o que está acontecendo. Certo. E aí o médico vai definir qual tipo de ambulância que vai. Tá. Tá? A partir daí eu vejo, então é um local que tem o desfibrilador, vamos supor que a gente está lá no shopping passeando. Tá? Eu não sou enfermeira, não sou nada. Exato. Sou apresentadora do Ver Mais. Tá, daí eu tô lá no shopping passeando e acontece isso na minha frente. Isso, você vai tocar no paciente, tem que tocar, tá? Chamar. Senhor, não responde? Peço ajuda. Vejo se lá com segurança do shopping ou com o responsável daquele local se tem o desfibrilador. Tá. Se sim, então pede para trazer e a primeira coisa a ser feita, então, é expor o tórax desse indivíduo. Tá. A gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, o homem, o tórax com muito pelo, vai ter uma dificuldade na aderência da pá, porque é adesivo. Entendi. Tá? Então, ó... E daí, o que faz se tiver muito pelo? Teria que colar uma pá e depilar. Tentar tirar com a própria cola da pá. Só que daí eu preciso ter 2 pás e elas são descartáveis. Entendi. Entendeu? Então eu faço essa depilação rápida e aí vou ligar o aparelho, conectar a pá e ele vai fazer a leitura. Certo. E aonde exatamente que é colocada a pá? Ótimo. Então, mas antes tem mais uma coisa. Tá. Vamos supor que você está numa festa e esse tórax estiver molhado. A água é condutora de eletricidade, então a gente tem que secar o tórax desse indivíduo, não pode ter o tórax molhado. Tá. Então o pelo, o tórax molhado... Então, de repente, tá numa piscina, aconteceu alguma coisa, enfim. Isso. Tem que secar. Tem que secar o tórax. Não precisa secar o corpo todo, mas o tórax. Tá. E aí, qual é o local? Então, vou ligar o aparelho. E aí, nós vamos ver que na pá vai ter o desenho aqui, ó, Fernanda. Então, aqui tem o desenho, ó. Vamos mostrar ali, então. Aqui, ó, o desenho na parte superior do lado direito do tórax. Tá? Então, ó, é um adesivo. Eu descolo o adesivo. É um adesivo bem forte, bem né? forte, ó. E colo. Parte superior do tórax. À direita. Ok, à direita. E do lado esquerdo é na parte inferior, abaixo do mamilo ou do seio, se for uma mulher. Entendi. Então, nessa região, tá? Então, a hora que eu... Ele vem bem explicadinho, bem né? Tem explicado. que ter calma na hora pra não fazer a coisa errada, né? Você falou uma coisa que é bem interessante. Porque na hora a gente se desespera. Exato. O aparelho, a primeira coisa que ele fala é, fique calmo. Olha, que legal. Fique calmo. Então ele vai falar, fique calmo. Nesse momento, é importante a gente dizer que não é só o aparelho que vai resolver a vida desse indivíduo. A gente vai ter que fazer umas compressões cardíacas também. Tá? Entendi. Porque o aparelho, ele vai fazer a leitura e ele vai falar assim, choque indicado ou choque não indicado. Quando indicado, a gente aperta o botão do choque. Como eu disse para vocês, aqui ele não vai fazer a leitura porque é o boneco. Tá. Tá? Então, aperto o botão.
Ele deu o choque, importante que nesse momento de apertar o botão, eu tenho que ver que ninguém esteja relando no paciente. Senão vai levar choque Senão também. vai levar choque também. Entendi. Lembra Então, da corrente de afasta todo eletricidade que a mundo. gente aprendeu lá na escola? Se pegar na sua mão, vai para você? Aham. Então, isso também acontece. Então, na hora, ó, gente, eu vou dar um choque, afastem. Todo mundo afasta. Geralmente, quem vai apertar o botão fala, eu me afasto, você se afasta, todos se afastam. Tá? Fiz isso, apertou o botão. E aí, eu vou começar a comprimir o tórax desse paciente. Quantas vezes? Tá. Para o leigo, vai comprimir 2 minutos. É bastante, tá? Cansa, né? Cansa. Ser essas compressões com o braço reto, tá? E comprimir o mais rápido e forte que ele conseguir. Então, eu não preciso contar, seguido, tá? Já depois de 2 minutos, o aparelho vai falar assim, pare as compressões. Olha, gente, ele fala tudo o aparelho. Isso. Aí ele vai falar assim, analisando o ritmo. Então, a cada 2 minutos, ele vai ver se o coração continua tremendo. Aí ele vai pedir pra você dar o segundo choque. Se tiver tremendo. Se ele voltou a bater, porque com o choque mais a compressão, o coração volta a funcionar. Aí eu tenho que verificar se tem pulso. Entendi. Essa eu acho que é a parte mais difícil pro leigo. Então, verificar se tem pulso, né? Na hora que ele fala assim, choque não indicado. Porque o choque não indicado pode estar relacionado a 2 coisas. A primeira, o coração voltou a bater. E a segunda, esse coração parou de vez. Então, ele estava tremendo e ele parou de vez. Entendi. Isso pode acontecer. Se ele parou de vez, continuo nas compressões. Perfeito. Até a ambulância chegar, porque daí lembra que a gente tem que chamar ajuda. Verdade. Cleiton, adorei. Eu adoro quando você vem, viu? Traz mais dicas dessas pra gente aqui.